E aí pessoal, tudo bem? Numa conversa lá no grupo do WhatsApp do pessoal do Oxygen Brasil, eu resolvi trazer aqui para o meu canal uma espécie de versão traduzida dos vídeos de atualização oficiais do Oxygen. Então, a princípio, sempre que uma nova atualização surgir para o Oxygen, eu vou trazer para cá uma versão em português dessas novidades que eles estiverem colocando no construtor. Desde o vídeo que eu fiz introduzindo o Oxygen aqui no canal, foram lançadas 3 atualizações, a 3.7, 3.7.1 e 3.8. Hoje eu vou cobrir aqui nesse vídeo as atualizações das versões 3.7 e 3.7.1. Na verdade, a versão 3.7.1 teve apenas algumas correções aqui de bugs que estavam presentes na versão 3.7, então eu meio que posso pular isso aqui. Na versão 3.7, nós tivemos 2 adições de funcionalidades ao Oxygen: a inserção de grid CSS e da biblioteca de Composite Elements. Vamos começar então olhando como é que funciona o CSS Grid dentro do Oxygen. Eu criei aqui dentro do Oxygen um elemento, uma div, que contém vários cartõezinhos aqui, onde eu escrevi Lorem Y. E se vocês repararem, aqui do lado esquerdo, além das opções que a gente já tinha de Flexbox com opção vertical e horizontal, agora a gente também tem uma opção de grid. Então vamos começar clicando aqui. E vocês já podem ver que as coisas começaram a mudar aqui dentro. Os elementos já começaram a se dispor de forma diferente. Vamos explorar as opções aqui uma a uma. A primeira coisa que a gente tem é a configuração de colunas. Então aqui eu posso escolher, obviamente, a quantidade de colunas que eu vou ter no meu grid. Então, se eu botar 4 aqui, os elementos automaticamente são divididos em 4 colunas. Por padrão, o Oxygen já cria um gap aqui entre as colunas e as linhas de 20 pixels. Mas se eu quiser, eu posso zerar aqui o gap das colunas, o vão entre as colunas, e aqui também entre as linhas. Mas não é isso que eu quero, eu vou deixar o padrão dele, 20. Aqui embaixo do número de colunas eu posso marcar a opção de Auto Fit, ou seja, ele vai fazer com que a quantidade de colunas na tela seja o máximo que couberem, de acordo com as propriedades aqui de largura mínima e largura máxima. Então, se eu falar aqui que cada cartão desse precisa ter no mínimo 300 pixels de largura, só caberiam, nesse tamanho de tela, 3 cartões por coluna. Aqui embaixo, em alinhamento horizontal, eu posso especificar se eu quero que o conteúdo aqui desse grid seja alinhado à esquerda, ao centro, à direita, ou o padrão aqui que é esticado. Aqui embaixo, para as configurações de linha, eu posso dizer se eu quero que o grid identifique automaticamente quantas linhas ele deve ter, ou se eu vou fazer uma declaração explícita. No meu caso aqui eu vou deixar automático, é como eu uso na maioria das situações, não vejo necessidade de mudar isso. E se cada um dos elementos aqui dentro do meu grid tivesse uma altura diferente, eu também poderia especificar se eu quero que esses conteúdos fiquem alinhados ao topo, ao centro, à parte de baixo ou esticados. Para eu demonstrar como funciona aqui essa parte de Child Span, eu vou ter que vir aqui em cima, desfazer o que eu tinha feito, para a gente conseguir ver o que acontece. Vamos botar aqui 4 colunas ainda. E se eu falar que o padrão dele é que cada um tenha 2 column span, então cada card, ao invés de ocupar uma coluna das 4 que eu criei, ele ocupa 2, cabendo então 2 cards aqui por linha. Vamos deixar como estava antes. E aqui é a parte mais interessante dessa configuração do grid CSS. Eu posso selecionar aqui os elementos filhos e eu posso especificar como que cada um deles vai se comportar aqui dentro, individualmente. Então eu posso dizer que o primeiro filho aqui vai ocupar 2 colunas e 2 linhas. O segundo filho vai ocupar 2 colunas mais apenas uma linha. Eu posso dizer que esse quarto aqui vai ocupar 2 linhas mais apenas uma coluna. E assim a gente pode criar um layout cada vez mais dinâmico. Além disso, nas configurações para Easy Posts, Repeater e Galeria, eles também já prepararam alguns presets que podem ajudar aí no desenvolvimento. E uma coisa que eu esqueci de dizer, essa configuração de largura máxima e mínima pode ser bastante útil para a configuração da responsividade do grid. Então se eu colocar aqui Auto Fit, eu falar que a largura mínima de cada um é de 200 pixels, se eu começar a reduzir aqui o tamanho da minha janela, os elementos vão se ajustando automaticamente. Bem, esse é o funcionamento básico do grid com CSS. Agora vamos dar uma olhada em como funcionam os Composite Elements que entraram nessa atualização. Vocês vão reparar que se eu vier aqui adicionar novos itens ao meu layout, eu encontro novos elementos indicados com esse ícone roxinho aqui no canto. Esses são os Composite Elements, que são elementos pré-construídos pela equipe do Oxygen que você pode usar nos seus layouts. A diferença dos Composite Elements para outros elementos que a gente já tinha antes pré-construídos, como por exemplo menu, pró-menu, header, é que esses aqui são realmente feitos com elementos puros que você pode modificar como quiser. Como assim? Se eu clicar aqui, por exemplo, em Icon Button,
eu vou ver que aqui na minha barra lateral de estrutura, eu tenho o elemento para o botão como um todo, um elemento específico para o ícone e um elemento específico para o texto. Então eu posso modificar a estrutura desse elemento da forma como eu quiser. No momento, o pessoal do Oxygen já criou aqui 19 elementos do Composite Elements. Eu vou deixar na descrição um link onde eles colocaram uma demonstração de todos os Composite Elements que estão disponíveis até agora. Alguns deles vocês vão achar muito úteis. E uma coisa interessante é o seguinte, quando eles lançaram o Composite Elements, ele não fazia parte do pacote normal do Oxygen. Ele custava uma assinatura de, se não me engano, $29 por ano. Provavelmente essa estrutura não deu muito certo. E agora, se você vier aqui no site do Oxygen, você vai ver que o Composite Elements faz parte da assinatura que eles chamaram de Ultimate. Então, ao invés de você pagar pelo Composite Elements de forma anual, você paga apenas uma vez, assim como é com todas as outras partes do Oxygen. E essas foram as novidades da atualização 3.7 e 3.7.1 do Oxygen. Eu já vou preparar um vídeo sobre as novidades da versão 3.8 para trazer para vocês em breve. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessas novidades, se vocês gostaram desse formato de vídeo. Se não forem inscritos ainda no canal, inscrevam-se e eu vejo vocês no próximo vídeo.